Olá, você sabe o que são doenças cardiovasculares? Eu imagino que saiba, mas de todo modo, eu decidi gravar esse vídeo para, vamos dizer assim, introduzir esse assunto, porque é um assunto muito abrangente e até certo ponto eu diria que gera uma certa dificuldade de compreensão para muitas pessoas, especialmente aquelas que já estão convivendo com alguma doença, eu diria que inclusa, né, nesse grupo. Por quê? Esse é um termo genérico utilizado como referência a qualquer doença do coração e ou doença dos vasos sanguíneos. Ou seja, ele engloba muitas e muitas e muitas patologias diferentes. Inúmeras delas, um número gigantesco. E eu não vou falar aqui de cada uma delas, até porque seria impossível falar em um vídeo só, em dois ou em três, ou talvez até em 10. Até porque, como é um termo genérico, e as doenças sempre podem surgir ou mudar, ou ocorrer alguma alteração nelas, e aí por conta disso elas ganham outro nome, embora ainda que esteja acontecendo no mesmo órgão. Então pode surgir algum novo termo para algo identificado no coração, nos vasos sanguíneos, a qualquer momento, a qualquer tempo. É assim que surgem as doenças. Na verdade, são alterações no equilíbrio metabólico, no equilíbrio homeostático de uma pessoa, que nós chamamos de doença. Os profissionais chamam de patologias, enfim, inúmeros termos, mas nada mais são do que desequilíbrios homeostásicos, né? Desequilíbrios na homeostase do corpo de uma pessoa. Enfim, é exatamente isso, de um modo muito básico, de um modo muito genérico. Eu digo que é isso que acontece. Toda vez que acontece um desequilíbrio no meu corpo, numa área dele, ou num órgão, numa parte dele, surge ali uma lesão, uma doença, ou uma patologia, se você preferir. Então, o termo doença cardiovascular, ele vai se referir a inúmeros outros nomes que você conhece, incluindo AVCs, incluindo cardiopatia congênita, incluindo doença dos ventrílocos, doença das válvulas do coração, qualquer uma, e várias doenças do sistema vascular, várias doenças dos vasos sanguíneos. Embora seja difícil para compreendermos o quão extensa é essa lista, o número enorme de doenças que ela engloba, eu acredito que a parte menos difícil é compreender quais são as suas principais causas e, portanto, quais são as melhores maneiras de se prevenir e ou de combatê-las. Essa é a parte mais interessante e é disso que eu gosto de falar. Mas antes disso, como eu trouxe um assunto enorme, com certeza eu vou voltar a ele muitas vezes aqui no canal. Hoje é só o primeiro vídeo específico sobre doenças cardiovasculares, ou se você preferir, doenças do coração. É que nesse caso, quando eu uso o termo doença do coração, eu estaria separando as doenças do sistema vascular. Eu estaria separando as doenças dos vasos sanguíneos. E aí, quando uso o termo cardiovascular, eu estou juntando todas as doenças que acometem o coração e mais todas as doenças que acometem o sistema circulatório de uma pessoa. E exatamente por englobar esses dois, né? Englobar os dois sistemas, que na verdade eles são diretamente interligados, não há como separá-los, como não há como separar nenhum órgão da pessoa como um todo. Essa é que é a verdade. Então, quanto mais nos esforçarmos para compreender de uma maneira global, não só um órgão, não só um membro, não só uma parte do corpo, como a pessoa como um todo, um tanto menos complexo será encontrar a solução para toda e qualquer questão. Mas ainda assim, eu quero citar duas dessas doenças. Uma é a hipertensão,
que é considerado o maior fator de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular. E eu sei que boa parte das pessoas não associa. Quando eu trabalhava em academias, era muito comum a pessoa se considerar saudável, quando estava na minha sala de avaliação, quando estava comigo ali, naquela avaliação física que é parecida com uma consulta médica, a pessoa diz: eu estou ótimo, eu estou ótima, está tudo bem comigo. Eu só tenho um pouco de pressão alta, mas isso não significa nada, eu tomo os medicamentos direitinho e ela está sob controle. Veja, a pessoa que diz isso, ela não tem ideia de que a hipertensão por si só é um dos maiores riscos para uma pessoa desenvolver doença cardiovascular. Essa é considerada por toda a ciência médica, por todo e qualquer profissional que lida com doenças, essa é uma das maiores, é como se fosse um trampolim para o próximo nível, que é o desenvolvimento de uma cardiopatia, de uma doença cardiovascular. Se você tem hipertensão, considere a possibilidade de agir de maneira a controlá-la, a combatê-la, porque ela é sim considerada uma espécie de trampolim para o próximo nível na escala de desenvolvimento de doenças, e esse próximo nível é estabelecer em você, é estabelecer no seu corpo uma doença cardiovascular, uma doença do coração ou uma doença do sistema vascular. Cuidado com a hipertensão, é extremamente importante, é de muito valor que você se afaste dela, se você já está convivendo, que controle e que combata, porque sim, ela é passível de ser combatida, ela é passível de ser superada. Eu acredito completamente nisso, não tenho a menor dúvida de que é possível sim, para toda e qualquer pessoa superar situação de hipertensão. Dito isso, eu quero citar a outra questão, a outra doença ou a outra patologia, como queira, que é a arteriosclerose. Então, eu trouxe uma situação que ainda nem é uma doença cardiopata, mas ela é um tipo de trampolim, para tanto, e a outra é a arteriosclerose. Muitas pessoas também não associam a arteriosclerose como uma doença do coração, mas ela é sim uma doença cardiovascular. Ela está diretamente ligada ao sistema vascular e ao coração. E o que é arteriosclerose? Nada mais é do que, falando de maneira bem básica, um sistema arterial fraco, que se rompe fácil, que não tem elasticidade, que não tem resistência. Um sistema vascular com baixa resistência, com baixa flexibilidade, com baixa força. Para o que é flexibilidade e elasticidade? É ir e vir, é se alargar e voltar para uma posição anterior. E um sistema vascular, um sistema de vasos com essa condição possibilita que o fluxo sanguíneo seja melhor, seja maior e que esse sangue, com tudo que ele conduz, chegue em todas as partes daquela pessoa, em todas as partes daquele corpo. Então, a arteriosclerose é também uma doença bastante delicada, que acomete muitas pessoas e que também é tida pela maioria das pessoas, inclusive profissionais da medicina, como não curável. Eu inclusive, conheço uma pessoa que durante muitos anos prestou serviço para mim, que tem arteriosclerose, e ela se considera uma pessoa com uma doença incurável. E sempre que eu me lembro desse tipo de decisão, desse tipo de ponto de vista, por assim dizer, eu gosto de citar, porque para mim é lamentável que uma pessoa considere algo relativamente simples de ser resolvido como incurável, como algo que a vai limitar, né? Porque quando a pessoa tem uma situação, convive com uma situação dessas e considera que essa situação é incurável, ela se abdica de fazer muitas coisas em sua vida e ela também se coloca numa situação de incapacitada para muitas coisas,
para muitas vivências, para muitas experiências, para muitas vezes ser feliz, porque ela se entende como uma pessoa incapaz, ela se entende como uma pessoa debilitada, como uma pessoa próxima da morte, prestes a se despedir da vida. Então ela se limita, ela deixa de fazer muitas coisas do que gostaria, mas o mais importante, se ela não acredita na cura, ela deixa de fazer toda e qualquer ação que possa levá-la a essa cura. Então, o que eu mais lamento desse comportamento que é meio que generalista entre os profissionais da área médica e também as pessoas que convivem com muitas doenças crônicas, é esse paradigma de que essas são doenças incuráveis. E por quê? Porque, como eu disse, eu volto a repetir, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Toda vez que uma pessoa acredita que está convivendo, que tem dentro de si, que tem no seu corpo, uma doença incurável, ela se abdica de agir para combater tal doença. Ela se conforma em se manter doente. Ela aceita aquilo como sendo uma condição de vida dela. Isso, com certeza, torna-a incapacitada de se curar. Porque se você tem uma doença, se eu estou convivendo com uma doença, e eu acredito que essa doença vai permanecer comigo para o resto dos meus dias, por toda a minha vida, eu já me conformei, eu já aceitei. Eu não vou agir para me livrar disso. Eu não vou fazer aquilo que está ao meu alcance para que eu me afaste ou para que eu afaste essa doença de mim. Logo, a tendência é que essa pessoa, no caso eu estou me referindo a mim mesma, se fosse o caso de eu ter alguma doença, neste caso eu vou permanecer em companhia daquele mal, daquela patologia, seja ela qual for. Por quê? Pelo simples fato de que eu não acredito na cura, logo eu não faço aquilo que poderia. Então, lamentavelmente, esse é o caso da hipertensão, que nem chega a ser uma doença, é um sintoma, e esse também é o caso da arteriosclerose, que é vista como mais delicada, até bastante as pessoas a consideram perigosa, né? Essa pessoa que eu conheço, que convive com arteriosclerose há muito tempo, muito tempo, ela se coloca numa condição de muita delicadeza, de muito cuidado consigo, de se abster de fazer muitas e muitas coisas, por entender que essas coisas lhe oferecem risco de morte o tempo todo. Então, essa é uma condição de vida dessa pessoa, essa é uma condição em que ela já se colocou. E acredite, por mais que os profissionais da medicina, que todos nós profissionais do cuidado da saúde, possamos ajudar alguém, ajudar muitas pessoas, e sim, nós podemos, a maior parte é feita pela própria pessoa. A maior parte de todo o processo de cura, de gerenciamento, de autocuidado é feito por você, por cada pessoa que está convivendo com tal doença. E a outra parte muito legal de falar, de trazer aqui o assunto doenças cardiovasculares é meio repetitiva. É meio que igual a todos os outros vídeos meus que você já viu e possivelmente nos que verá no futuro nessa e em outras plataformas. Porque agora eu vou falar de algumas das maneiras de como e por que essas doenças se desenvolvem e quais as formas de se manter longe delas ou de se afastar delas, de expulsar elas do seu corpo. Por que eu estou dizendo que é muito igual, que é muito similar quando chega essa parte de cada assunto? Por mais que eu fale separadamente de inúmeras doenças, quando chega no momento de falar como se desenvolve, quais são os riscos, né? O que mais coloca uma pessoa em risco e o que te afasta disso? Quais são as ações, os hábitos que te possibilitam ficar longe delas? E aí parece que é a mesma lista, parece que você está vendo o mesmo vídeo, mas acredite, não é o mesmo vídeo. É porque realmente as maneiras pelas quais você se coloca em risco, você aumenta a possibilidade de desenvolver uma doença crônica,
como também as formas de você se afastar, de você se manter longe delas, de você expulsá-las do seu corpo, caso elas já estejam, caso elas já tenham se instalado, elas são muito parecidas. Eu vou te falar aqui uma pequena lista dos principais hábitos que aumentam o risco de uma pessoa desenvolver doença cardiovascular. O primeiro deles é o tabagismo. O segundo, o estresse. Não significa que um seja mais importante que o outro. Os dois são igualmente potenciais. O sedentarismo é a falta de exercício físico, é também um fator que aumenta muito o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A alimentação inadequada, especialmente a alta ingesta de sal e de alimentos industrializados. Em se tratando de alimentação, eu diria que a alta ingesta de sal e de alimentos industrializados são, de longe, os dois maiores riscos para o desenvolvimento não só de doença cardiovascular, mas de toda e qualquer doença crônica. Por último, mas não menos importante, a alta ingesta de doces e carboidratos, especialmente, de novo, industrializados. Eu sei, você sabe, que o açúcar oferece grande risco à saúde. Não só a doenças do coração, não só a doenças do sistema vascular, mas a todo e qualquer tipo de doença. A alta ingesta de doce, e aí alguém coloca na lista, eu coloco na lista, e carboidratos, que são a mesma coisa. Esse item, porque não são dois itens, é um item só, tá? Eu já vou explicar por quê. A alta ingesta de carboidratos e de açúcar são dois dos itens que aumentam muito o potencial para uma pessoa desenvolver doenças cardiovasculares e também todas as outras doenças crônicas, sem exceção. E, na verdade, esses não deveriam nem ser considerados dois itens, porque, embora nem todo mundo saiba, os carboidratos, eles são açúcares. O açúcar é açúcar, inclusive, especialmente o açúcar branco que alguém ingere de qualquer forma, não importa. E os carboidratos, né, as farinhas, tudo que é feito de farinha, de um modo geral, para o nosso corpo, na nossa biologia, ele se torna açúcar igualmente o açúcar branco. Então, toda vez que uma pessoa come macarronada, pizza, pão, bolachinhas, biscoitinho, se você preferir outro nome, enfim, todo e qualquer carboidrato, todo e qualquer, tá? Mandioca, que é natural, também. Batata, também. Qual a diferença? A diferença é que aqueles brancos industrializados, eles são o que nós chamamos, e durante o tempo que eu trabalhei em academia, nós usávamos muito esse termo, carboidratos de cadeia rápida. Eles são rapidamente digeridos, vamos dizer assim, pelo nosso organismo, então rapidamente eles se transformam em açúcar. O nome é glicogênio. Dentro do nosso corpo, a nossa biologia transforma os carboidratos em glicogênio, que é a mesma substância que o açúcar se torna, que o açúcar é reconhecido pelo nosso corpo. Então, na minha biologia, não tem diferença nenhuma para o açúcar e para o trigo, qualquer coisa que venha do trigo. Qual a diferença entre mandioca, tapioca, que vem da mandioca, né? Batata, a mandioquinha, inhame, cará, esse outro tipo de carboidrato. E mais alguns outros, tá? Eu só tô falando aqui os mais densos. A única diferença, e é uma diferença para melhor nos últimos citados, a diferença é que eles são naturais, eles vêm da terra e tem uma proporção muito considerável de fibras, além de muitos outros nutrientes não encontrados no trigo, especialmente no trigo refinado, branco, industrializado dos dias de hoje. Então, não se compara. Embora ambos sejam carboidratos e ambos vão se tornar dentro do meu corpo, dentro do seu corpo, glicogênio, que é o mesmo produto, é o mesmo subproduto criado pelo meu corpo, pelo seu corpo, pelo corpo humano de modo geral, ele tem benefícios ao meu corpo, enquanto que o trigo comum, o trigo branco, industrializado, não oferece benefício algum, como o açúcar refinado também não. É apenas mais um produto que a gente coloca para desgastar o nosso corpo, simples assim. Os outros carboidratos das raízes que eu acabei de citar, eles têm sim, eles nos oferecem benefícios sim. Mas é legal também não abusarmos, ok?
Então é importantíssimo entender isso. E esses dois produtos, quando eles entram no nosso corpo, eles viram um só. E a diferença básica entre os industrializados e os da natureza é porque os da natureza têm diversos nutrientes, têm fibras e, portanto, são benéficos ao corpo humano, enquanto que os da indústria, muito pelo contrário, além de não ter nutriente nenhum, no caso o trigo, ele ainda oferece bastante prejuízo para nós. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero também falar de 3 ações que você pode implementar na sua vida, que são acessíveis, que podem ser praticadas por qualquer pessoa, em qualquer lugar em que ela viva, em qualquer condições em que ela esteja, e que sim, são fortemente potenciais para te afastar de doenças cardiovasculares, para te manter longe delas e para que você comece a combatê-las, caso já esteja convivendo com alguma delas. Quais são esses 3? Prática de exercícios físicos regularmente. A recomendação da OMS é de pelo menos 30 minutos diários, 5 vezes por semana. Isso pode ser até uma caminhada. Não precisa ser um método específico nem de acompanhamento profissional. Você pode simplesmente escolher caminhar 30 minutos, 5 vezes por semana, e já vai ter aí já vai ter com você, feita por você, uma escolha que vai melhorar muito a sua condição de saúde e vai ajudar você a se livrar e a se manter longe delas. O outro item é gerenciar o estresse, de preferência, livrar-se dele. O estresse é um fator muito importante, muito agravante das doenças cardiovasculares. Então, eu sei que é um processo de aprendizado, mas é importante considerar, é importante ver essa questão, e acredito que a maioria das pessoas precisa de ajuda profissional para aprender a gerenciar o estresse, porque sim, nós podemos aprender a fazer isso. Eu sou uma das pessoas que aprendi e sou uma profissional de ajuda. Eu ajudo as pessoas também nesse gerenciamento do estresse. Um outro hábito é dormir o tempo adequado e nas condições adequadas. Um sono de qualidade é de extrema importância para termos saúde. O sono de qualidade é muito importante para que uma pessoa mantenha e melhore a sua saúde. Também para que ela se livre de qualquer doença que ela tenha, especialmente das doenças cardiovasculares, especialmente das doenças crônicas. Então, ter um ambiente escuro na medida certa, calmo na medida certa, sem ruídos, sem movimentos de sons que possam te despertar a qualquer tempo, sem interferências de luz, de som, sem interferência de qualquer natureza, e o tempo adequado. Como você sabe, deve saber, a recomendação é de 8 horas diária, embora tenha pessoas que se sintam bem com um pouco menos e outras precisem de um pouco mais, mas a média é de 8 horas diária. Isso para a maioria das pessoas. Eu disse 3, mas eu quero falar rapidamente de um que eu considero de extrema importância, de extremo valor, e com certeza brevemente eu vou gravar um vídeo somente sobre ele, que é tomar sol. Pelo menos de 10 a 15 minutos de sol diariamente. É de extremo valor para a saúde. Isso você já deve saber, porque está associada à vitamina D, que é um assunto que eu amo, pelo qual eu sou apaixonada. E sim, brevemente eu vou gravar um vídeo falando da importância desse, que é um pró-hormônio, não é uma vitamina, e que é gratuito, é o sol que nos presenteia. Basta que você tome sol na pele, todos os dias, pelo menos 10 a 15 minutos, e você já vai melhorar muito a sua condição, seja ela qual for. Mesmo que você esteja enfrentando uma doença cardiovascular, mesmo que você esteja enfrentando uma doença crônica grave, mesmo que você esteja só querendo melhorar a sua saúde, mesmo que você já seja extremamente saudável e queira só promover a sua saúde, o sol é muito importante. Eu tenho a sorte de adorar o sol, eu amo o sol, eu tomo sol quase que diariamente e 2 vezes por semana, pelo menos, eu corro ao sol por mais de 1 hora, porque eu costumo cumprir 10 quilômetros a cada vez que vou correr.
já que eu tenho uma meta de 20 quilômetros por semana, pelo menos. Então, pelo menos 2 vezes por semana eu desço para correr e eu desço já após as 9 horas, normalmente em época não tão quentes, porque é quando o sol já está um pouquinho mais forte. Se for numa época de calor, eu desço antes, mas em se tratando de outono e inverno, eu desço após as 9 e às vezes às 11 da manhã, às vezes meio-dia, porque eu realmente quero, preciso e amo tomar sol. Espero que esse vídeo ajude você a começar a combater qualquer doença que possa estar no seu corpo e que também, se você não está convivendo com nenhuma doença, que possa te ajudar a manter a sua saúde e mais ainda a promovê-la, a torná-la ainda melhor. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a curti-lo, a se inscrever no meu canal e a ativar o sininho para receber as notificações das novas publicações. E tão importante quanto a compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, ou um familiar, ou um amigo ou amiga, que você sabe que vai se beneficiar, que pode melhorar a sua condição com esse conteúdo. Eu estou me despedindo por aqui, muito grata a você por ter ficado até o final, e eu te espero no próximo vídeo com um assunto tão interessante quanto esse. Obrigada!